Olá, meus amores, aqui estou eu novamente para mais uma aula. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Bem-vindos! Aula de História, Geografia e Português, quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. História, livro de História. Unidade 4, segundo bimestre, de Portugal ao Brasil, página 50. Unidade 4, de Portugal ao Brasil, página 50. Vamos começar? Acompanhe a leitura. Unidade 4, de Portugal ao Brasil, página 50. No início do século XIX, uma série de disputas entre franceses e ingleses abalou a paz em Portugal. Isso ocorreu porque os portugueses, que faziam muitos negócios com os ingleses, foram ameaçados de invasão pelo governante da França, Napoleão Bonaparte. Com a segurança em risco, a família real portuguesa deixou Portugal e partiu em direção à América, em novembro de 1807. Eles foram acompanhados de nobres que faziam parte da corte de Dom João, então príncipe regente. O que significa corte? As pessoas do convívio do rei. Regente, pessoa que dirige ou governa. Repetindo, corte, as pessoas do convívio do rei. Regente, pessoa que dirige ou governa. Alguns navios foram diretamente para o Rio de Janeiro, enquanto o navio do príncipe regente aportou na Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador, em 22 de janeiro de 1808. Com a chegada de Dom João, muitas mudanças aconteceram. O cargo de governador-geral foi extinto e Dom João passou a administrar diretamente a colônia. Além disso, emitiu o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que permitiu pela primeira vez o comércio direto entre a colônia e outros países. Antes, o Brasil só podia estabelecer comércio com Portugal. Repetindo aqui o finalzinho. Alguns navios foram diretamente para o Rio de Janeiro, enquanto o navio do príncipe regente aportou na Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador, em 22 de janeiro de 1808. Com a chegada de Dom João, muitas mudanças aconteceram. O cargo de governador-geral foi extinto e Dom João passou a administrar diretamente a colônia. Além disso, emitiu o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que permitiu pela primeira vez o comércio direto entre a colônia e outros países. Antes, o Brasil só podia estabelecer comércio com Portugal. De Portugal ao Brasil, página 50. Aqui nós temos a imagem de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Repetindo, aqui nós temos a imagem de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Aqui nós temos a imagem de Dom João VI, príncipe regente, de acordo com o texto da página 50. Dom João VI, nome completo: João Maria
José Francisco Xavier, de Paula, Luiz, Antônio, Domingos, Rafael de Bragança. Grande, né, crianças, o nome dele, repetindo o nome completo do Dom João VI. Nome completo: João Maria José Francisco Xavier, de Paula, Luiz, Antônio, Domingos, Rafael de Bragança. Esse era o nome completo do Dom João VI, de acordo com a imagem que vocês estão vendo aí. Esse na imagem é Dom João VI. Príncipe regente. O que significa regente? Pessoa que dirige ou governa. Aqui nós temos atividades, caderno de história, atividades para vocês fazerem no caderno de história. Questão 1. O que aconteceu no início do século XIX? Deixa as linhas para a resposta. O que aconteceu no início do século XIX? Número 2. Quem ameaçou os portugueses? 3. Com a segurança em risco, o que fez a família real portuguesa? 4. Com a chegada de Dom João, muitas mudanças aconteceram. Escreva. Número 5. O que significa regente? Repetindo atividades no caderno de história, para vocês responderem no caderno de história. Número 1. O que aconteceu no início do século XIX? 2. Quem ameaçou os portugueses? 3. Com a segurança em risco, o que fez a família real portuguesa? 4. Com a chegada de Dom João, muitas mudanças aconteceram. Escreva. 5. O que significa regente? Essas atividades é para vocês fazerem no caderno de história. Faça, copie a pergunta e coloque a resposta de forma bem organizada, tá bom? Cabeçalho completo, história, coloca as perguntas e as respostas que depois eu faço a correção. Atividades, caderno de história. Geografia, livro de geografia, livro na parte de geografia. Unidade 4, as paisagens preservadas. Segundo bimestre, unidade 4, paisagens preservadas. Página 175, começando. O ser humano tem alterado cada vez mais as paisagens naturais. Com isso, muitos locais estão sendo destruídos e modificados. Essas ações ameaçam a fauna e a flora locais. Fauna, conjunto de diversos animais de um local ou região. Flora, grupo de vegetais, flores e árvores de um local ou região. Repetindo, fauna, conjunto de diversos animais de um local ou região. Flora, grupo de vegetais, flores e árvores de um local ou região. Para evitar que locais ainda não transformados sejam destruídos ou alterados, os governos criaram as áreas de preservação. Nelas é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. A grande maioria dessas áreas se destina ao turismo e à realização de pesquisas científicas. Repetindo, paisagens preservadas, página 175. O ser humano tem alterado cada vez mais as paisagens naturais. Com isso, muitos locais estão sendo destruídos e modificados. Essas ações ameaçam a fauna e a flora locais. Para evitar que locais ainda não transformados sejam destruídos ou alterados, os governos criaram as áreas de preservação.
Nelas é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. A grande maioria dessas áreas se destina ao turismo e à realização de pesquisas científicas. Fauna, conjunto de diversos animais de um local ou região. Flora, grupo de vegetais, flores e árvores de um local ou região. Página 176. Página 176. Há ainda pessoas que vivem em algumas dessas áreas, porém, elas só podem desenvolver as atividades permitidas pelos órgãos ambientais para que não haja alterações que destruam o meio ambiente. Existem várias áreas dessas espalhadas pelo Brasil. Repetindo, há ainda pessoas que vivem em algumas dessas áreas, porém, elas só podem desenvolver as atividades permitidas pelos órgãos ambientais, para que não haja alterações que destruam o meio ambiente. Existem várias áreas dessas espalhadas pelo Brasil. Aqui nós temos o mapa Brasil. Unidades de conservação. Observem o mapa e depois a legenda. Parques nacionais, as árvores verdes. Reservas biológicas, as amarelas. Florestas nacionais, lilás. Áreas de proteção ambiental, as vermelhas. Tá? Observem o mapa e a legenda. Parques nacionais, verde. Reservas biológicas, amarelo, florestas nacionais, lilás, áreas de proteção ambiental, vermelho, tá bom? Órgão ambiental, setor do governo que cuida do meio ambiente para que ele seja respeitado e preservado. Repetindo, órgão ambiental, setor do governo que cuida do meio ambiente para que ele seja respeitado e preservado. Aqui embaixo do mapa, vocês vão passar um traço para separar o conteúdo de baixo, que será explicado na próxima aula. Tá? O conteúdo é interdependência entre campo e cidade. Passa o tracinho embaixo do mapa, porque o assunto de paisagens preservadas termina aqui. Tá? Passa o tracinho embaixo do mapa, porque o assunto de paisagens preservadas termina aqui no mapa. Esse conteúdo de baixo eu irei explicar na próxima aula, certo? O conteúdo de baixo, interdependência entre campo e cidade, será explicado na próxima aula. O conteúdo de paisagens preservadas termina aqui na parte do mapa. Passa um tracinho para separar um conteúdo do outro. Tá bom? A seguir, vocês irão assistir um vídeo do Parque Nacional do Iguaçu, tá bom? Eu espero que vocês gostem. O Parque Nacional protege uma riquíssima biodiversidade, das quais algumas ameaçadas de extinção. Professor, o que é extinção? Extinção, desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Repetindo, a seguir vocês irão assistir um vídeo, tá? Um pequeno vídeo do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional protege uma riquíssima biodiversidade, das quais algumas ameaçadas de extinção. O que é extinção? Desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Aqui o vídeo, vou dar um play aqui para vocês assistirem.
gostaram do vídeo? Eu já tive a oportunidade de conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, conheci as cataratas ano passado e é um lugar incrível, emocionante. Eu até mostrei para vocês as fotos na sala, né, ano passado. Então, assim, eu fiquei realmente muito emocionada com o parque. Ele protege várias espécies de animais, tá, ameaçadas de extinção, e a gente tem a oportunidade de conhecer cada uma. Então é um lugar incrível que, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, seria bem bacana, né? Não percam essa oportunidade de um dia conhecer. Eu já fui e adorei. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Texto 2. Os direitos da criança e do adolescente. Unidade 8. Páginas 114 e 115. Repetindo, texto 2, os direitos da criança e do adolescente, unidade 8, páginas 114 e 115. Leia o texto a seguir. Acompanhe aí a leitura. Direito à vida, direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à liberdade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização, direito à cultura, direito ao lazer, direito ao esporte. Os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis criado para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. A Turma da Mônica foi usada para tornar mais lúdica e interessante a apresentação do conteúdo desse documento. Repetindo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis criado para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. E a Turma da Mônica foi usado para tornar mais lúdica e interessante a apresentação do conteúdo desse documento, tá bom? Aqui na imagem, aqui no texto, nós temos os direitos da criança e do adolescente. Vocês observem aí? Observam aí os direitos da criança e do adolescente: direito à vida, direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à liberdade, entre outros direitos que vocês têm. Na página 115, tá bom? Nós temos assim, brincando com o texto, tá? Coloquem na página 115, depois nós vamos para atividades extras. Na página 115, brincando com o texto. De que turma são os personagens que aparecem no texto? Número 1. De que turma são os personagens que aparecem no texto? Número 2. Pesquise em um dicionário o significado da palavra direito e anote-o. Vocês vão pesquisar no dicionário o significado da palavra direito e anotar aqui na número 2. Número 3. Quantos direitos aparecem no texto? Vocês vão colocar a resposta. Número 4. De acordo com os personagens, você conseguiu entender de quem são esses direitos? Comente sua resposta. Repetindo, número 4. De acordo com os personagens, você conseguiu entender de quem são esses direitos? Comente sua resposta. De quem são esses direitos que aparecem no texto? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Número 5. Em sua opinião, todas as crianças têm esses direitos assegurados? Explique sua resposta. Repetindo, número 5. Em sua opinião, todas as crianças têm esses direitos assegurados? Explique sua resposta. Se você colocar sim, você terá que explicar. Se você colocar não, você também terá que explicar, tá? Em sua opinião, todas as crianças têm esses direitos assegurados?
Explique sua resposta. Número 6. Além dos direitos que aparecem no texto, qual outro você imagina que também deveria existir? Converse com os colegas. Você pode falar para alguém da sua casa que está com você. Além dos direitos que aparecem no texto, qual outro você imagina que também deveria existir? Vocês falam para a pessoa que está com você em casa. Na número 7, assinale a fotografia que mostra a imagem de desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Comente com os colegas. Repetindo o número 7, assinale a fotografia que mostra a imagem de desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Comente com os colegas. Nós temos 3 imagens. Nós temos a primeira, as crianças aqui, 2 crianças brincando. A segunda imagem, a menina, eu acho que ela tá vendendo alguma coisa no sinal. Se ela não estiver vendendo, ela tá pedindo. Tá aqui, ó, na segunda imagem. Eu acho que ela tá vendendo, porque não dá pra ver especificamente o que tá acontecendo. E a terceira, estão fazendo atividades. 2 crianças fazendo tarefas. Assinale a fotografia que mostra a imagem de desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Vocês vão marcar um X na imagem que mostra o desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual dessa vocês terão que marcar o X? Qual dessas imagens? As crianças brincando? A criança trabalhando? Ou as crianças estudando? Marca o X aí na imagem que mostra o desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Marca o X aí. Vocês sabem que criança não trabalha, né? Criança só dá trabalho. Igual aquela música, criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Aqui na atividades extras é para vocês fazerem no caderno de vocês, caderno de português, atividades extras. Número 1. Criança e adolescente são sinônimos? São sinônimos? Criança e adolescente? Sim ou não? Tá? Criança e adolescente são sinônimos? Coloquem aí. Número 2. Faça uma pesquisa na internet sobre o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E escreva no caderno de vocês. Faça uma pesquisa na internet sobre o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E copie aí, não precisa ser uma pesquisa longa, tá? Um exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu no dia tal, no ano de 1990 e por aí vai. Não precisa ser uma pesquisa grande, tá bom? Faça uma pesquisa na internet sobre o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma pesquisa, escrevam pouca coisa, não precisa ser muita coisa, tá bom? Palavras com se, ou si. Página 116. Tá? Repetindo, ortografia, palavras com se, ou si, da página 116. Número 1. Escreva o nome das imagens. Nós temos a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Na letra A primeira imagem é um sino, aí vocês vão colocar lá, sino. Tá? Escreva o nome das imagens. Nós temos a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Palavras com se, ou si. Número 2. Complete as palavras com se, ou si. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Repetindo, número 2. Complete as palavras com se, ou si. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Na letra A, nós vamos colocar aí que palavra? Aqui ficará cinema,
Então, tem que ser o C e o I. Cinema, tá bom? O C e o I. Cinema. Na número 3. Copie as palavras do quadro na coluna adequada. Repetindo, copie as palavras do quadro na coluna adequada. As palavras são cereja, ciclista, serpente, cérebro, circo, siri, cerca, semente, silhueta, cipó, secador, sigilo. Repetindo as palavras: cereja, ciclista, serpente, cérebro, circo, siri, cerca, semente, silhueta, cipó, secador, sigilo. Copie as palavras do quadro na coluna adequada. Nós temos a primeira coluna C, a segunda si, a terceira sé e a quarta si, tá bom? Copie as palavras do quadro na coluna adequada. As palavras estão aqui, vocês vão colocar essas palavras na coluna adequada, tá bom? Observem, prestem bastante atenção. Copie as palavras do quadro na coluna adequada, tá bom? Essa atividade é para vocês memorizarem a grafia de palavras de uso frequente com se, si, sé e si, tá bom? Questão para memorizar, tá? Para vocês memorizarem a grafia de algumas palavras, tá bom? Palavras com se, si, sé ou si, página 116, livro de português, brincando com as palavras. Crianças, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!